boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Imagens das redes sociais para você acompanhar a gente também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir pelo WhatsApp também pelo 973350038, repetindo aqui, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana, com muito empenho, com muita dedicação, com muita saúde. A gente sempre começa com essas palavras. Toda semana eu digo aqui sobre o empenho, sobre a dedicação para a nossa jornada semanal que se inicia. Esse empenho e essa dedicação, dessa vez de forma duplicada, de forma triplicada, de forma quadruplicada, impulsionada para a gente superar a comoção, para a gente superar a dor que tomou conta do país desde sexta-feira, nesse final de semana todo, com a tragédia da morte da cantora Marília Mendonça, de todos aqueles que estavam no bimotor, na aeronave que caiu em Caratinga, em Minas Gerais. E é o seguinte, gente, durante esses dias, a nossa equipe não parou de pensar numa coisa. A gente não parou de pensar na mãe da Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, e também nas mães de todos os mortos daquela tragédia. As mães do Henrique Ribeiro, do produtor-geral, do Abiciele Silveira Dias Filho, o Silveira Dias, como era chamado, como era conhecido, o tio e assessor da Marília Mendonça, o Geraldo Martins de Medeiros Júnior, o piloto da aeronave, e o Tarcísio Pessoa Viana, o copiloto da aeronave. Pensamos nas mães, a gente não sabe se todos têm as mães ainda, mas pensamos nas mães deles, nas mães e nos pais também. Sabe por quê? A gente se coloca no lugar deles. A gente se coloca no lugar deles, isso tudo poderia ter acontecido com os nossos filhos, na verdade. Nós nos colocamos no lugar das mães, no lugar dos pais de todo o Brasil, mães e pais que têm seus filhos, mães e pais que perderam seus filhos, mães e pais, futuros mães e pais, aqueles que sonham ter filhos, pedaços da gente, sequência da gente, na verdade. Então, pessoal, nossa solidariedade, o nosso abraço aqui da equipe do programa Gente que Fala, toda a equipe da Rádio Trianon, da Rádio Universal de Santos, para as mães, os pais que perderam seus filhos na tragédia, aos filhos que foram deixados nessa tragédia, o Léo, filho da Marília Mendonça, e os filhos de todos os que morreram nesse acidente. Então, vamos lá com empenho, com dedicação para essa jornada semanal, duplicada, triplicada, quadruplicada, impulsionada. Vamos em frente com os nossos convidados de hoje. Eu apresento primeiramente o Francisco dos Santos Dias Bloch, advogado, especialista em Direito Processual Civil. Tudo bem, doutor Francisco? Tudo bom, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença nesse então do programa Gente que Fala. Doutor Estácio Ayrton Moraes, advogado também, especialista em direito trabalhista. Tudo bem, doutor Estácio? Mais uma vez, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Olá, Mauro. Sempre uma alegria, sempre uma gratidão participar no seu programa, com todos, com a Zenilda, com o Schiavon, Fausto, um grande abraço. Sempre aqui, apostos. E, como você disse, justas as palavras para essa cantora, para todos que faleceram juntos, pessoas do bem, trabalhadores, que deixaram seus lares para ir ao trabalho, pessoas que empregam, pessoas que são pais, mães. Muito triste. Temos que acreditar sempre que são forças maiores, decisões de Deus, que a gente não pode interferir. Mas a gente tem que manifestar toda a solidariedade e desejar um grande conforto aos familiares. É isso aí. Também com a gente o subprefeito de Cidade de Tiradentes, na zona leste aqui da capital, Lucas Sorrillo. Tudo bem, Lucas? Lucas, boa tarde, como está? Seu microfone fechado.
Boa tarde a todos. Agora sim. Agora me ouvem? Estamos Sim. com a minha técnica agora. Boa tarde, obrigado, Mauro, obrigado pela receptividade, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todos os outros convidados, doutor Francisco, doutor Estácio. Estamos aqui para conversar, para falar um pouquinho. Muito obrigado. Infelizmente, logo depois dessa tragédia que abalou a cena cultural brasileira, né? Sim. A respeito disso, suas palavras, Lucas, em relação a tudo isso. Olha, Mauro, é uma tristeza. Eu tenho 29 anos. A Marília tinha 26. É inacreditável pensar que o Brasil perde uma pessoa de uma produção cultural enorme, que mexeu com a vida de milhões e milhões de brasileiros aos 26 anos, no auge da carreira. Nossa sociedade precisa... esses momentos são importantes para a nossa sociedade pensar. E é o momento de pensar sobre nossos valores, sobre o que é momentâneo, o que é passageiro, o que é duradouro, o que é eterno, e pensar sobre o que nós fazemos com os nossos dias, com as nossas vidas, o que fazemos para o próximo. Esse momento de luto é sempre importante para a nossa reflexão. Muito bem. Francisco, suas palavras em relação a tudo isso que a gente viveu no final de semana, antes da gente ir para o primeiro tema nosso aqui. É uma tragédia, claro, como os outros disseram, mas o triste, claro, é pensar em todos os que ficam, mas é pensar no filho dela. Eu acho que todos aqui são pais, ou muitos dos nossos ouvintes são pais e mães, e eu sou pai há pouco tempo, e uma coisa terrível, é muito bom ser pai e ser mãe, claro, mas uma coisa terrível de ser pai é que a sua vida não te pertence mais. Você não pode se dar o luxo de morrer e deixar o seu filho, né? Eu acho que esse é o resumo da tragédia. Quando você sabe que o fim chega, você sabe que vai deixar um filho para trás. Eu acho que esse é o maior medo de todos os pais, né? E é o caso de se refletir sobre como você divide as horas da sua vida, os dias da sua semana, as semanas do seu ano, quando você percebe que você pode ser tirado do seu filho, da sua família, por uma situação totalmente fora do seu controle. É terrível mesmo. Não há mais o que falar além desse resumo. E que todos esses nossos valores sejam revistos, né, a partir deste momento, né, não só por conta dessa tragédia, mas a tragédia que vivemos por conta da pandemia, com milhares aí de mortos, enfim, quantas pessoas se foram deixando filhos para trás, filhos que se foram deixando pais para trás, enfim, que os valores sejam revistos e que a gente tenha novas atitudes daqui para frente. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Lucas, eu queria te pedir uma gentileza. Enquanto a gente faz aqui o nosso primeiro tema, o seu áudio ainda não está legal, vamos fazer uma experiência. Sai da conexão, entra de novo, porque pode ser a conexão. Eu inicio aqui o primeiro tema com os demais da mesa e aí eu passo a palavra para você. A gente faz essa experiência, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto de hoje, olha, pessoal, a participação do Brasil nos investimentos estrangeiros, que já foi de 16,4% em 2011, chegou à mínima histórica de 5,1%. Os motivos são uma combinação de maior aversão aos riscos, com a expectativa de subida dos juros nos Estados Unidos, e preocupações com a crise fiscal no Brasil, agravada com a tentativa de furar o teto de gastos. Segundo analistas, o ritmo lento de crescimento, a inflação em alta e o aumento da dívida pública não são exclusividade do Brasil, mas a intensidade desses problemas parece produzir mais estragos aqui do que em outros lugares. Bom, isso acho que traz o seguinte significado. O final dessa nota aqui, Francisco, para a gente avaliar, por que essa intensidade dos problemas parece produzir mais estragos aqui do que em outros lugares? Porque a lição de casa aqui geralmente não é feita. Em muitos lugares, o olhar é outro, né? Sim. Tem um fator muito importante que é o seguinte: nós começamos a nossa lição de casa com o teto de gastos, né? É uma coisa muito recente esse teto de gastos. E já é uma situação artificial estabelecer na Constituição Federal um teto de gastos, considerando o histórico de responsabilidade dos governos estadual, federal e municipal em todo o Brasil. Mas quando é feita pela primeira vez uma norma constitucional para estabelecer esse teto, com muita briga, muita discussão, pouco tempo depois, numa crise, já se pensa em maneiras de quebrá-la. A verdade é a seguinte, como você disse, Mauro, a questão não é que no Brasil isso é novidade.
A questão é o histórico do Brasil no que diz respeito à responsabilidade fiscal, no que diz respeito ao endividamento do governo em épocas de crise, em épocas de hiperinflação. Tudo isso é levado em conta pelas agências que verificam os riscos na hora de fazer investimento em outro país. Então, você alia uma situação dessas com uma perspectiva boa de aumento de juros nos Estados Unidos, o investidor um pouco mais conservador nos Estados Unidos, até em outros lugares, prefere investir por lá, né? Sim. Estácio, se eu olhar sobre esse tema, a situação fiscal e crise fazem investidor externo sair do Brasil, e esse olhar aqui dos analistas, né, de que a intensidade dos problemas, né, parece produzir mais estragos por aqui do que em outros lugares. Em razão do que? Não olhamos realmente para aquilo que deve ser feito para enfrentar tudo? Seu microfone, Estácio. Então, Mauro, desculpe, eu ouvi atentamente o colega, né, o doutor Francisco, falando, e realmente concordo com ele com essa linha histórica do Brasil. Se nós pegarmos desde lá da época do imperador, desde a época do nosso Visconde de Mauá lá, os investimentos, a irresponsabilidade administrativa, os gastos exacerbados da administração pública, tudo isso vem contra o que é a credibilidade do investidor. O investidor quer colocar o dinheiro e quer tirar duas vezes o dinheiro, tá certo, Mauro? Então, eu vejo que realmente o teto foi um grande avanço para o país, no sentido de mostrar uma nova cara, uma nova economia, uma nova garantia aos investidores estrangeiros, né? Mas, mais uma vez, vamos dizer, com o tal do jeitinho brasileiro, que isso é abominável, não vamos atingir, não vamos parar nesse teto. E aí não tem jeito, né, Moro? Como disse o doutor Francisco, qualquer investidor conservador não vai deixar o dinheiro dele aqui, vai buscar realmente, infelizmente, para a sociedade brasileira tão abalada, crise social, pobreza, insegurança, vai tirar o investimento daqui e levar, com certeza, por exemplo, aos Estados Unidos da América. Lucas Sorrillo, por que esses problemas todos, ritmo lento do crescimento, inflação alta, aumento da dívida pública, tudo isso parece produzir mais estrago por aqui do que em outros países? Paulo, consegui pegar parte da fala do Dr. Francisco, do Dr. Estácio. Essa abordagem histórica é fundamental. O Brasil desde sempre teve problemas com a dívida externa, com os gastos públicos. O teto de processo de 2016, 2017 foi fundamental e agora, como disse, esse jeitinho brasileiro. Mas mais do que isso, o mundo inteiro tem vivido, por causa da pandemia, os gastos públicos aumentaram, tudo aumentou, então as dívidas públicas aumentaram muito no mundo inteiro. Mas o Brasil, ele tem vivido um processo de que, para além desse aumento comum, o Brasil está indo na contramão do mundo das medidas que o mundo tem tomado. O mundo tem falado claramente de vacinação como solução e o Brasil tem dado declarações dúbias. De um lado, vacina e de outro, descredibiliza a vacina e a ciência. O mundo tem falado de economia verde, de inovações na produtividade através da economia, que chamamos de economia verde, e o Brasil tem dado declarações e ações e atitudes totalmente contrárias a isso também. O mundo tem falado de ajuste fiscal, o Brasil está falando de romper teto. O mundo tem falado de solidez e confiabilidade das instituições, sejam fiscais, jurídicas, econômicas, e o Brasil tem ido também na contramão da segurança fiscal, jurídica, econômica dos países. Então, é natural, infelizmente, mas é natural que estejamos vivendo esse processo inflacionário maior do que o mundo, a desvalorização da nossa moeda maior do que a do mundo. O Brasil precisa mudar rapidamente o que pensa e o que mostra dos outros países, senão a gente vai continuar com esse problema. Meio-dia e 15, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e a gente vai aqui partir para o nosso próximo assunto. Você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. 973350038 é o número do WhatsApp para você interagir, 973350038. Para falar agora da subprefeitura de Cidade Tiradentes, zona leste aqui da capital,
que ficou em primeiro lugar, ao lado do Jabaquara, na Zona Sul, do Jaçanã, na Zona Norte, Parelheiros, também na Zona Sul, e Perus, também na Zona Norte, como a mais bem avaliada em um ranking de produtividade publicado pela Veja São Paulo. Isso tudo baseado num levantamento feito pelo Instituto Orbis de Pesquisa, que é o apoiador aqui do nosso programa Gente que Fala. Pesaram nessa opinião pública uma série de ações, como a canalização de córregos, novas pontes, pontos de descarte de lixo, os jardins de chuva, novas parcerias para solucionar problemas locais, projetos para a cultura e para o esporte e até mesmo a preparação para o carnaval do ano que vem. Lucas Sorrillo, como subprefeito aí de Cidade de Tiradentes, como é que vocês recebem o resultado dessa pesquisa feita pelo Instituto Orbis, que coloca a subprefeitura da Cidade de Tiradentes em primeiro lugar entre todas as demais? Nós ficamos muito felizes com essa pesquisa, o reconhecimento de um esforço coletivo de toda a nossa equipe. A gente tem o nosso acompanhamento interno na prefeitura, então a gente já vinha acompanhando esses números, isso é fundamental. Eu digo que isso só foi possível, não só aqui na Subtiradentes, ou essas citadas, mas a evolução da zeladoria na cidade só foi possível por dois fatores. A primeira, implementação de tecnologia. São Paulo se modernizou nisso, eu vou falar sobre isso. E a segunda é que mudou-se o processo de tomada de decisão de como fazer a zeladoria. Antes, até 2017, a tomada de decisão era do subprefeito. O subprefeito passava, ou sua equipe passava e decidia o que ia ser feito, por exemplo, na zeladoria, onde ia ser determinada coisa, qual buraco tapar, onde tapar, como fazer. Agora não, a prioridade é a decisão do munícipe, é o pedido do munícipe, e isso só foi possível por causa da tecnologia. Antes de 2017, em 2017, com o antigo prefeito do Paulo, como secretário de subprefeituras, o atual secretário Modenese já na sua equipe, a cidade descobriu, porque não sabia, descobriu que tinha mais de 250 mil pedidos de munícipes sem serem realizados. Pedidos de 4, 5, 6 anos sem atendimento aos munícipes. Isso é porque cada empresa que fazia serviço terceirizado tinha o seu número para isso, cada subprefeitura tinha o seu número para a pessoa ligar e pedir isso. São Paulo modernizou isso, centralizou isso no portal SP156. SP156, você pode ligar um 156 e pedir qualquer serviço de zeladoria, de fiscalização. Você pode entrar no site, você coloca no SP156, o primeiro link, é o portal 156 da Prefeitura de São Paulo, ou baixar o aplicativo SP156. Lá você pode pedir qualquer serviço de fiscalização ou zeladoria, e a gente conseguiu centralizar isso. Para ter uma ideia dos números, em 2017, quando se descobriu isso, eram 250 mil pedidos não atendidos, hoje nós temos 12 mil, sendo que atendemos mais do que isso todos os meses. Buraco, por exemplo, que eram 120 mil na cidade toda, agora nós estamos em 2 mil, e temos capacidade de atender mais de 4 mil todos os meses. São Paulo conseguiu se modernizar nisso. Há 2 anos, quando eu assumi a subprefeitura, isso já vinha caindo na gestão do subprefeito anterior, a cidade de Tiradentes tinha mais de 600 pedidos de munícipes não atendidos, só na cidade de Tiradentes. Isso já chegou a ser 5 mil, 600 pedidos não atendidos. Hoje nós estamos com 29, nós terminamos o mês com 14. Hoje, no dia 8, estamos com 29. E temos capacidade de atender mais de 30 todos os dias. Subprefeito Lucas, e o que é prioridade? Porque há tanto pedido que vem do munícipe e tudo para o munícipe é prioridade. Eu quero meu pedido atendido. O que vocês levam em consideração como critério? Porque tudo precisa ser feito, mas alguma coisa tem que dar prioridade, porque se você não der prioridade, você acaba não fazendo nada. Então, alguma coisa tem que ter um ponto de partida, né? Claro, a cidade ela dividiu os trabalhos de zeladoria das subprefeituras em algumas equipes. A equipe de corte de mato, a equipe de poda, a equipe de conservação de logradouros, aquela que arruma calçada, arruma a parte de alvenaria das praças, tem também a equipe de manutenção de galerias, tem a equipe de limpeza de córregos. Então, a cidade destinou recurso para isso, e esses serviços são as prioridades na zeladoria. E dentro desses, a gente vai elencando, por exemplo, na limpeza de córrego, taludes com risco de desmoronamento, taludes, córregos com assoreamento, que o córrego pode vazar. A gente tem monitoramento tecnológico para isso, para poder passar a máquina lá. Antes não tinha máquina para passar nesses córregos, tinha máquinas centrais, algumas subprefeituras, isso era feito de vez em quando, agora todos os dias
Nesse momento, nós temos 3 máquinas, 3 PCs na cidade de Tiradentes, retiramos 1.000 toneladas de entulho todos os meses dos córregos da cidade de Tiradentes, mais as máquinas que fazem, outras 2, uma máquina que faz essa retirada e 2 que fazem reconstruções de talude, limpeza disso. O corte de mato na beira do córrego, que evita o mosquito da dengue, por exemplo. A limpeza de lixo, nós temos pontos viciados, muitos na cidade de Tiradentes, infelizmente. Isso tem diminuído drasticamente pelas intervenções, a gente faz intervenções de revitalização, de zeladoria, para poder evitar escorpião, rato, barata, isso tem sido verdade. E os buracos, por exemplo, que eram na cidade mais de 120 mil, agora a média da cidade é fechar buraco com 8 dias, aqui na cidade de Tiradentes com 5 dias. São Paulo mudou essa lógica, atendendo primeiro o pedido do município. Para eu decidir fazer alguma coisa, eu quero que seja fechado um buraco. Todos os buracos que os munícipes pediram têm que ser fechados antes do pedido do subprefeito. E eu acho que isso está correto, a decisão tem que ser minha, tem que ser de quem mora ali. Agora, um passo importante a ser dado também, subprefeito Lucas, em relação à qualidade de como a coisa é feita, porque o munícipe faz o pedido dele, por exemplo, de um recolhimento de lixo, de um buraco a ser tapado, aí o lixo é mal recolhido, muitas vezes, o buraco é mal tapado, muitas vezes, ou seja, é preciso dar um up aí nessa parte também. Você falou do ganho que o munícipe teve com tecnologia para poder informar a prefeitura sobre as necessidades. Agora, como é que a tecnologia está sendo usada para a melhoria da qualidade do serviço prestado de zeladoria? Mauro, é incrível como se geriam esses serviços há pouco mais de 4 anos atrás. As pessoas, cada serviço tinha um papel em que a empresa fazia o serviço, mandava um papel para a sua prefeitura ia lá ver, isso demorava meses, cada fiscal de contratos anotava isso num papel, para cada buraco tapado, praticamente para cada buraco tapado tinha que ter um processo desse tamanho, um negócio inacreditável, um negócio arcaico. Hoje eu consigo ver isso no meu celular. As empresas, elas têm que tirar foto antes. Primeiro o município pede, a gente manda um motoqueiro e verificar o serviço. Às vezes o município pediu corte de mato, mas é o mato da beira do córrego, tem que ser feito com uma máquina especial, então é a equipe de limpeza de córrego. Então a gente não manda a equipe errada, a gente manda a equipe certa. Isso já dá um ganho de produtividade de 30%. Então, primeiro vai esse motoqueiro, ele verifica, analisa o serviço, manda para a equipe certinho, já fala mais ou menos o que tem que ser feito. Aí o engenheiro, o coordenador de obras, o supervisor da equipe já faz o planejamento dessa ação e manda a equipe fazer. A equipe, quando chega, tem que tirar uma foto do antes, do durante e do depois. No durante, várias fotos, inclusive, todos os dias, até se encerrar a OS. Então, eu consigo, agora, abrir no meu celular e ver como está sendo feito determinado serviço. Se eu vejo pelas imagens que ele não está contente, eu já posso dar ordem pelo celular e ver isso pessoalmente, a minha equipe vê isso pessoalmente. Isso conseguiu dar esse ganho de produtividade e tem dado ganho de qualidade também. Uma coisa do lixo, Sim. Por exemplo. Por favor. Para dar os parabéns aí a vocês, então, a você, prefeito Lucas Sorrillo, e toda a equipe aí da subprefeitura de Cidade de Tiradentes, por conta desse trabalho bem realizado e identificado nessa pesquisa feita pelo Instituto Orbis, que é o nosso apoiador diário aqui do programa Gente que Fala. Vamos seguir aqui o nosso próximo assunto, 12h24. Pessoal, o fechamento do comércio, de serviços também nessa quarentena fez muita gente perder renda, perder emprego e, consequentemente, ter dificuldades para pagar as contas. Um gasto relevante que pode sofrer impacto nesse cenário é o aluguel, que, além de tudo, costuma ter o reajuste baseado no IGPM e que subiu muito além da inflação. O problema pode ser ainda maior no caso de locações em shopping centers, onde há regras distintas e o impacto da pandemia foi ainda maior. Francisco Bloch, tem 2 pontos aqui, o início da nossa nota e o final. O início fala a respeito das pessoas que perderam renda, perderam emprego, estão com dificuldade de pagar as contas, logo estão com dificuldade de pagar o aluguel. Então, estamos falando das pessoas que precisam pagar o aluguel para morar. Como é que está a situação agora? Os locatários estão conseguindo renegociar os valores aí dos reajustes, porque o IGPM, em junho, no acumulado de 12 meses, chegou a 35%. Isso não tem nada a ver com... não faz qualquer paralelo com o aumento de salário. Nem hoje e nem sempre. E nem nunca. Nem nunca.
Não, respondendo a tua questão, Mauro, felizmente os locadores, tanto de imóveis comerciais de rua, quanto de imóveis residenciais, estão sendo bastante flexíveis, tá? Tanto no que diz respeito aos contratos de locação corrigidos com base no IGPM, quanto os corrigidos com base no IGPDI, é bastante comum que os locadores aceitem uma diminuição ou uma substituição temporária do índice pelo IPCA ou pelo IPC-FIP, pelo menos esse ano, em que houve esse descolamento monstruoso dos índices IGP, por conta principalmente do dólar. Sem entrar em maiores detalhes, a alta do dólar levou à alta do preço das commodities, levou à alta de um dos subíndices que compõem os IGPs, e com isso os aluguéis que eram atrelados aos índices IGPs aumentaram brutalmente. Isso não tem relação nenhuma com a inflação interna e nem com os salários internos, né? Na prática, isso significa o seguinte: como os locadores de lojas de rua e de imóveis residenciais estão sendo flexíveis, existem relativamente poucas ações judiciais discutindo a substituição forçada do índice no Poder Judiciário. O que nós temos visto bastante, isso sim, são ações contra as operadoras de shopping center. Essas estão bem inflexíveis com relação a esse pedido de substituição. E essa briga no judiciário tem menos de um ano na prática, né? E ainda vai dar muito pano para manga. E o que tem acontecido, então, no caso aí dos lojistas? Muitos estão realmente entregando seus espaços, porque não há o que fazer. Se você não teve faturamento durante a pandemia, porque os shoppings estavam fechados, e você tem que arcar, não nesse momento, você tem a negociação, você pode pagar o aluguel posteriormente, né, a partir do momento que você voltar a faturar, mas é uma bola de neve que ficou lá para trás enorme, né? Como é que faz? Fora a bola de neve para trás, tem um fator que é o seguinte: como a inflação dos IGPs não está relacionada à inflação interna do Brasil, na prática, o aumento do aluguel não pode ser repassado aos clientes, não pode ser repassado ao consumidor. Então, isso tende a levar ou a renegociação, e os shoppings estão sendo bem flexíveis, porque muitas das operadoras de shopping deram descontos relevantes ano passado, é verdade, mas agora não querem mais flexibilizar, né? Ou isso leva à negociação, ou isso leva ao fechamento da loja, ou isso leva a ações judiciais que visam alterar o índice. E isso tem acontecido bastante em shopping centers. Infelizmente, muitos lojistas, para não entregar o ponto, não perder a clientela, não perder o investimento, estão entrando com esse tipo de ação judicial para forçar a substituição do índice. E o que é que tem saído de sentença em relação a essas ações? A discussão é recente, como eu disse. Essa briga aconteceu pouco depois que iniciou o descolamento, mais ou menos em novembro, dezembro de 2020. No nosso escritório nós fizemos um levantamento aqui em São Paulo, a última vez que nós localizamos, em termos de decisões liminares que autorizam a substituição do índice, nós vimos que aproximadamente 60% das decisões eram a favor da substituição. Isso no Tribunal de Justiça de São Paulo, em segundo grau. Sentenças ainda é muito cedo para dizer, porque isso demora um pouco mais para virar sentença, porque exige que se cite a parte contrária, a contestação, enfim. Do meu conhecimento, eu conheço 3 ações próprias, né, do escritório. Eu tenho 3 decisões judiciais, 3 sentenças favoráveis à alteração e 3 desfavoráveis. Como eu disse, isso ainda vai dar muito pano para a manga, mas eu acredito que o judiciário vai acabar fazendo a substituição, porque, como você disse, 35% é impossível. Agora, nos novos contratos, por conta de tudo isso que a gente aprendeu e viveu na pandemia, você acha possível que, nos novos contratos, as partes já decidam colocar como indexador, como reajuste, o índice de reajuste, aquele que vai melhor representar salário, melhor representar a inflação, e não o IGPM, que é atrelado ao dólar, é atrelado às commodities. Uma coisa é o contrato que já existe e que está definido que assim é. Mas os novos contratos podem ser diferentes? Acho que não só podem, como devem. Se é que nós aprendemos alguma coisa com essa pandemia, foi a não confiar no dólar, sendo bem franco.
Então, ao invés de colocar IGPM e IGPDI, o mais racional, me parece, considerando que nós estamos falando de locações, portanto, de contratos que só estão relacionados ao consumo interno ou ao salário interno, o melhor é colocar um dos índices da família IPC, né? O IPCA, o IPC-FIP, IPC-IBGE, um desses. Mas é curioso, porque as partes têm liberdade para contratar. Então, alguns que não querem abrir mão de jeito nenhum do IGPM, do IPC-FIP, do IGPM ou do IGPDI, estão fazendo contratos novos, colocando o IGPM ou o IGPDI, mas fazendo um limitador, que se ultrapassar o IPC, o índice não será maior do que o IPC mais 10%. São maneiras de estabelecer algum limite. Pessoalmente, eu recomendo utilizar o IPCA ou o IPC-FIP. Tem uma pesquisa, Francisco Bloch, de uma grande imobiliária do setor, né? O volume de novos contratos firmados na capital paulista entre janeiro e agosto deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, cresceu 21%. São aluguéis comerciais, né? E claro que a base é fraca, né? 21% acaba parecendo uma enormidade porque a base anterior era muito fraca. Agora, isso sinaliza o quê? Simboliza o quê? As empresas estão voltando, por conta do retorno do trabalho presencial, a ocupar espaços, a querer alugar novamente. Existia uma expectativa que as pessoas iriam para casa, que o home office seria uma tendência, e está parecendo que não. As empresas parecem estar voltando aí para os seus espaços tradicionais. Eu acredito que a gente tem que tomar com bastante cautela esse tipo de informação pelo seguinte: me parece que o home office veio para ficar, mas não da maneira radical como se dizia ano passado. Não é que todos agora irão trabalhar de forma presencial e acabou o home office. Não. Muitas empresas verificaram que isso tem um benefício muito grande em termos financeiros e em termos de ganho de produtividade mesmo. Ninguém quer ficar 2 horas preso no trânsito quando você pode fazer uma reunião em 10 minutos. Ou uma teleconferência, como nós estamos fazendo agora. Tá? Agora, o que me parece que está havendo é o seguinte: dois fatores. Em primeiro lugar, ano passado as contratações praticamente não existiam. Então, como você mesmo disse, nós estamos comparando alguma coisa com coisa nenhuma antes. Então, parece que esses 20% são bastante coisa, mas na verdade não são. O que me parece, isso sim, em se tratando de imóveis comerciais, especialmente conjuntos comerciais, é o seguinte: muitas empresas devolveram grande parte dos imóveis alugados. Se uma empresa alugava uma laje inteira num conjunto comercial grande, numa determinada região de São Paulo, ela devolveu metade ou um pouco mais. O que nós estamos vendo agora, até onde eu tenho conhecimento, são novas empresas ocupando espaços que foram deixados pelas antigas empresas, provavelmente a um preço por metro quadrado bem inferior àqueles praticados em 2019. Então, me parece que isso não significa nem um reaquecimento absurdo dos aluguéis de escritórios, não significa isso, na minha opinião. 2, também não significa o fim do trabalho do trabalho telepresencial. Isso significa que empresas que antes não tinham, agora têm um espaço físico, mas tanto essas empresas que estão ocupando os espaços agora, quanto as anteriores, ainda estão mantendo ou o trabalho telepresencial ou o semipresencial. Quer dizer, as pessoas vão para o escritório 2 ou 3 vezes por semana. Mas o telepresencial não sumiu. Ele só não é a solução de todos os problemas, ele só não é integral. Faltando 26 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos para um intervalo aqui rapidinho para a mensagem do nosso apoiador e na volta aqui a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também imagens das redes sociais para você acompanhar aqui a nossa transmissão. Doutor Estácio Ayrton, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser indevido o pagamento de honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, ainda que obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista. As reclamações trabalhistas seguem crescendo muito no país, motivadas especialmente pela crise econômica e pela redução dos postos de trabalho. Entre os assuntos mais frequentes na Justiça do Trabalho estão a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, né? E o pagamento de verbas rescisórias. Bom, a decisão é um pouco óbvia, né? Acertada, né? Perdeu a ação se ele se aquela pessoa usou a justiça gratuita, ela não vai pagar nada, né? Pois é, Mauro. Boa notícia vinda lá do Supremo Tribunal Federal de São Paulo, que declarou que estava errado, inconstitucional, um artigo daquela modificação que teve na chamada reforma trabalhista, lá de 2017. Importante para o ouvinte entender, nesse momento de crise, né, Mauro, que a maioria das ações ajuizadas nesse período pandêmico são para pleitear verbas rescisórias e fundo de garantia. Nada assim, então, vamos dizer, dano moral, acúmulo de função. Não, são direitos básicos e necessários para o trabalhador ter vamos dizer, um fôlego para conseguir outro emprego. Então, o que quer dizer isso? Para o ouvinte entender que a justiça gratuita no direito trabalhista, no processo trabalhista, é bom deixar bem claro, viu, Mauro? É estendido a quem? A quem ganha hoje até R$ 2.600. Então, aquele trabalhador que estava trabalhando, foi despedido, não recebeu as verbas rescisórias, vai entrar na justiça pedindo para o juiz do trabalho condenar o patrão a lhe pagar as verbas rescisórias. Se ele perder a ação, seja por qual motivo for, às vezes o trabalhador tem direito, mas por uma infelicidade de uma testemunha, de um documento que ele não tenha, ele perde a ação, Mauro. E aí o que acontece? Pela reforma trabalhista, ele teria que pagar de 5% a 15% daquele pedido que ele fez, entendeu? Mas, com essa decisão do Supremo, quem ganha até R$ 2.600, mesmo perdendo a ação, não vai pagar nada de honorários de sucumbência. O que é isso? O percentual para o advogado da empresa. E também, se utilizar uma perícia para apurar doença do trabalho, acidente de serviço, também não vai pagar os honorários do perito. Eu entendo que é justo, vem em boa hora, porque em momento de crise, como eu falei, os trabalhadores, na maioria das ações, estão buscando, Mauro, são verbas rescisórias e fundo de garantia. Mas por que um trabalhador perderia uma ação de verbas rescisórias e fundo de garantia a ponto de ter que pagar os custos advocatícios? No caso, não, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não, se este trabalhador usar a justiça gratuita, se ele realmente tiver aquele ganho menor, né? Até 2.600 é o limite. Por que ele perderia? Olha, na verdade, realmente, quando se fala em verbas rescisórias, a única defesa do patrão é mostrar um recibo que pagou na conta desse trabalhador. Tá certo você? Agora, se há uma discussão, por exemplo, de quem mandou embora, não, fui eu que pedi a conta, foi o patrão que mandou embora, e aí o trabalhador necessite fazer a prova, aí a testemunha ele não tem, ou a testemunha fica trêmula, que às vezes acontece na hora de responder ao juiz, não fala de acordo com a ação, não fala de acordo com o pedido do trabalhador, não convence o juiz e esse trabalhador perde o pedido dele. E ainda assim teria que pagar, vamos dizer, os honorários, um percentual de honorários para o advogado da parte contrária, que é do patrão, entendeu? O fato do trabalhador que entra na justiça para pleitear verbas rescisórias ou qualquer outra coisa relacionada ao trabalho, à justiça do trabalho, o fato dele, hoje, a lei determina que se ele perder, ele vai pagar,
as custas advocatícias, isso tem feito diminuir a quantidade de entradas de ações? Com certeza, Mauro. Logo após a edição, a publicação da lei, lá em novembro de 2017, todos os escritórios viram uma queda brusca de quase 50%, o que aconteceu também lá no nosso escritório, por quê? Foi um momento de acomodação. Toda alteração causa estranheza, causa insegurança, né? Então, os trabalhadores, ouvindo pela mídia, né, em geral, vai ter que pagar se perder. Olha, saiu uma decisão lá em Minas Gerais, o trabalhador tem que pagar 50 mil reais. Ou seja, informações que eram assim, muito genéricas, né? Então, realmente, houve um breque na entrada das ações trabalhistas. Com o passar do tempo, 2018, 2019, já os trabalhadores tendo mais conhecimento, mais exemplos de como funciona tudo isso, iniciou-se uma retomada do crescimento das ações trabalhistas, né? Não que isso, vamos dizer, seja o que a gente deseja, mas é que o trabalhador, entendendo a nova legislação, ele consegue ir à justiça para buscar aquilo que é de seu direito. E aquele trabalhador, doutor Ayrton, que tem uma demanda trabalhista, mas entrou com uma ação antes de novembro de 2017, antes desta mudança, caso ele perca, e essa, né, ação demora, muitas demoram muitos anos, caso ele perca hoje, mas ele entrou antes de 2017, ele também paga as custas? Ótima pergunta, importante para o ouvinte ter isso claro. Não paga. Ele entrou antes de 17 de novembro de 2017, ele entrou de acordo com a legislação antiga, onde não previa esse tipo de condenação. Então, não paga. Tá certo? Muito bem, tá? Muito bem esclarecido aqui, então, para a nossa audiência. E, então, hoje, para entrar com uma ação trabalhista, precisa estar tudo muito bem documentado, muito bem, o trabalhador, né, com esta demanda, tem que saber muito bem o que está fazendo para poder pleitear aquilo que ele acha que deve. Né? É isso aí, Mauro. A dica que a gente deixa aqui para os seus ouvintes é: o primeiro juiz da causa é o advogado, é ele quem vai conversar, entender os fatos, analisar as provas e dizer ao seu cliente: você tem condições de ganhar, vamos entrar com esse pedido. Aquele outro pedido, eu entendo que é perigoso, é pouco provável você ganhar, sugiro que você não peça. Então, isso que eu sempre falo, o primeiro juiz da causa vai ser o advogado desse trabalhador que precisa entrar na justiça. Muito bom. Faltando 17 minutos para 13h agora, vamos aqui para o nosso próximo assunto, também com o subprefeito de Cidade de Tiradentes, Lucas Sorrillo. Lucas, a Prefeitura de São Paulo entregou no final de outubro a unidade de pronto atendimento Cidade de Tiradentes, com capacidade para realizar cerca de 20 mil atendimentos por mês. A UPA faz parte do programa Avança Saúde SP e será uma unidade tipo 3, ou seja, com atendimento 24 horas por dia e 13 leitos, incluindo observação adulto e infantil e a primeira intervenção para os casos cirúrgicos e de trauma. O local vai oferecer ainda serviços de urgência e emergência em clínica médica, pediátrica, ortopédica, cirúrgica e exames laboratoriais. O que representa isso tudo para a cidade de Tiradentes, que tem uma população muito grande dependendo desse tipo de atendimento na área da saúde? Paulo, a UPA é uma conquista que integra, que fecha o sistema da saúde na cidade de Tiradentes. E o próprio prefeito Ricardo Nunes foi quem cobrou a rapidez dessas obras para conseguir entregar e veio aqui fazer a inauguração dela. No mesmo dia que ele veio, ela já começou a funcionar. Nós ainda temos no Brasil uma cultura muito hospitalar da saúde. As pessoas têm uma dor de cabeça, uma unha encravada, e lógico, também problemas sérios, e vão direto ao hospital. No Brasil, criou-se no Sul o sistema das UBS, os postos de saúde, que é um postinho que a turma fala. Às vezes fala como postinho para desvalorizar e tal, mas a UBS é a porta de entrada da saúde. Se a pessoa deixa de ir ao hospital para ver uma dor de cabeça, para ver uma unha encravada, ela libera vagas importantes no hospital, e isso pode ser atendido na UBS. Mas muitas vezes há um hiato entre o que a UBS consegue fazer e o que o hospital consegue fazer.
Dessa maneira, a UPA vem no meio desse caminho. Ela é de média complexidade. Ela tem o pronto atendimento para desafogar o pronto atendimento do hospital e ela consegue fazer procedimentos, pequenas cirurgias, atendimentos de nível de complexidade média. Então, a pessoa, para o pronto atendimento, para aquela coisa urgente, para um ortopédico, um atropelamento, se machucou jogando bola, uma torção no pé, um braço quebrado da criança, ela pode ir para a UPA em vez de ir ao hospital. Pode estar mais perto da casa dela, mas em especial, o hospital consegue concentrar suas forças naquilo para que ele é especialista, que é a alta complexidade. A nossa expectativa é que no próximo ano, o Hospital de Cidade Tiradentes, por causa da UPA, consiga ter um aumento de 30% na sua produtividade de realização de cirurgias. Então, vai realizar 30% mais cirurgias no hospital só porque tem a UPA. Isso fora os 20 mil novos atendimentos que a UPA vai conseguir fazer. Então, isso integra todo o sistema de saúde, colocando em níveis a UBS, a UPA e o hospital. E esses níveis estando próximos, a gente consegue priorizar e detalhar cada um e atender melhor os munícipes. Como é que tem sido a administração por aí, subprefeito? Por conta de uma demanda maior, né, em relação ao SUS, de muita gente que perdeu emprego, perdeu acesso ao plano de saúde que a empresa dava para aquele trabalhador. Como é que está esse momento agora? Bom, por Cidade Tiradentes ser o distrito mais carente da cidade de São Paulo, esse impacto de aumento do SUS por perda de planos de saúde aqui é menor do que a média da cidade. Mas, mesmo assim, o aumento foi grande. Em especial, eu diria, Mauro, porque a vacina, especialmente depois do processo de vacinação, a vacina trouxe um efeito colateral importante e bom, que é valorizar a UBS. As pessoas que muitas vezes nem gostavam de ir na UBS, no posto de saúde, perto da sua casa, e ir direto no hospital, foi na UBS se vacinar. E aí, indo na UBS, ela conheceu de novo aquele posto de saúde, que talvez não tenha na infância, e viu que a prefeitura, nos últimos anos, reformou todos eles, a prefeitura colocou mais médico, mais equipamentos, mudou a sua estrutura. Então, as pessoas passaram a conhecer melhor a UBS, e a UBS agora, graças a Deus, e a vacina também, está sendo mais usada do que antes. Pessoal, faltando 12 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também imagens das redes sociais. Perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Francisco Bloch, o Marcelo Nogueira acompanha a gente pelo nosso YouTube e pergunta até que ponto as cláusulas de exclusividade exigidas por alguns shoppings são legais. Cláusulas de exclusividade na questão dos aluguéis, dos contratos de aluguel, né? Eu imagino que esse ouvinte está falando sobre cláusula de exclusividade de atuação, quer dizer, aquela famosa cláusula de raio, que você não pode abrir outra loja na mesma área num raio de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. Eu imagino que é isso que esse ouvinte está falando. Essa é uma velha discussão que já passou pelo Judiciário, passou pelo CAD, enfim. O que acontece? Em São Paulo, o Tribunal de São Paulo considera que essa cláusula é válida, tá? O STJ considera que essa cláusula é válida, a princípio. O CAD considera, salvo engano, o Tribunal da Bahia e acho que do Ceará consideram que essa cláusula pode ser considerada abusiva em certas circunstâncias. Ou seja, você pode brigar com o shopping mais ou menos dependendo de em que estado da federação você está, embora isso não seja pacífico, né? E o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a última decisão que eles têm estabelece que a cláusula em si não é abusiva, na minha opinião essa é o melhor entendimento, a cláusula em si não é abusiva, mas se ela tiver um alcance territorial muito grande, ela pode ofender a concorrência, e se ela não tiver um tempo delimitado, quer dizer, depois de 5 anos pode abrir outra loja, ela também pode ser considerada abusiva. Esse é o resumo, tá? É uma briga ainda. Muito bem. Doutor Estácio, o nosso seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente todos os dias, ele pergunta o seguinte: se um trabalhador já vacinado contra a Covid-19, legalmente, se ele pode se recusar a trabalhar com outros colegas não vacinados?
Boa pergunta, Jaime. Obrigado pela sua pergunta. Isso serve para todos, extensivo aos ouvintes, né? Bom, ele vacinado, o que acontece? A pergunta do Jaime, vamos inverter para o patrão, viu, Mauro? Por quê? O patrão, quem é responsável por garantir a saúde do trabalhador no local de trabalho. Então, esse patrão vai ter que exigir de cada funcionário a carteira de vacinação, o que não quer dizer que ele possa mandar o seu empregado ir tomar a vacina, mas ele pode sim exigir que ele comprove que está vacinado para garantir aos demais colegas de trabalho que não haja a contaminação. Assim, ele preserva o local de trabalho. Então, esse trabalhador que está com a carteira ok, vai trabalhar sim, e aquele que não está poderá ser advertido pelo patrão, suspenso e, numa reincidência injustificada, até demitido por justa causa. Contrariamente, é o caso se ele mostrar um atestado médico que ele não pode tomar a vacina por N fatores. Entendido? Tá certo, Jaime? Então, isso vai para o patrão. Agora, se essa pessoa que não tomou a vacina, não apresentou justificativa por não ter tomado, não for repreendido, não for suspenso pelo patrão, for mantido lá no local de trabalho. Acho que essa é a preocupação do seu Jaime. Ele está lá, está trabalhando. Aí vem o vacinado, ele pode chegar para o chefe, ele pode chegar para o patrão, ele pode, não vou trabalhar num ambiente que tem gente que não está vacinada. Então, vamos responder nesse aspecto, viu, Jaime? Cabe a você até notificar o seu patrão, dizendo que ele é responsável por manter a saúde do trabalhador dentro da empresa dele. Você pode se recusar a ir ao trabalho. Por quê? Porque não é um ambiente seguro. E mais, eu entendo que você poderia até entrar com uma ação, se for o caso, de rescisão indireta. O que é isso? Aplicar uma justa causa no seu patrão, porque o patrão não está cumprindo a lei. E o cumprimento da lei aí, qual seria? É não deixar o trabalhador sem vacina estar junto no local de trabalho com os demais vacinados. Você já viu caso assim, Ayrton? Ainda não. Eu vejo só o contrário, do patrão contra, a iniciativa do patrão contra o funcionário não vacinado. Mas, no lado reverso, no caso do Jaime, eu acho que tem tenho certeza, tem fundamento jurídico, por quê? Ele vai dizer, não trabalham num local inseguro. Isso é obrigação do patrão. Se o patrão não cumpre a lei, eu posso até rescindir o meu contrato de trabalho na justiça. Pergunta agora da Rosa. Sim. Legal, Ayrton. Pergunta da Rosa Marques, ela está com a gente no Facebook. Lucas Sorrilo, você sabe o que aconteceu ontem à noite, por volta de meia-noite? Está dizendo aqui a Rosa Marques, quando alguns helicópteros ficaram parados, sobrevoando cidade de Tiradentes. O que foi que ocorreu lá? Pergunta da Rosa. Oi, Rosa, obrigado pela pergunta. Foi uma operação policial. Você tem detalhes dessa ocorrência? Não tenho. Não tenho. Foi a informação, eu recebi essa informação que tinha o helicóptero, perguntei para o capitão, era ele, eles estavam atrás de foragidos, de pessoas que estavam em busca de algumas pessoas, alguns suspeitos. E tomara que tenha sido muito bem sucedido aí o trabalho da Polícia Militar em relação a essa ocorrência. Olha, gente, temos aqui alguns minutos para falar sobre o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado fez fiscalização surpresa em 486 escolas públicas de São Paulo agora pela manhã. A inspeção incluiu diversas áreas: transporte, merenda, higiene, estrutura física, equipamentos, cuidados sanitários, material didático, uniformes, enfim, uma série de coisas aqui. O que dá para a gente tirar de conclusão dessa fiscalização? Você tem alguma informação a respeito, Sorrilo? Porque o Tribunal de Contas do Estado é um braço, é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa para fiscalizar o Executivo, né? E é atribuição do Tribunal de Contas fazer esse tipo de fiscalização? Mauro, primeiro eu suponho que por haver um PCM na cidade, eles não estão fiscalizando as escolas municipais de São Paulo. Eu suponho isso, mas se fosse surpresa, eu não estou com todas as informações. Mas eu acho que é importante o PCE
fazer isso também, que o PCM faça também, porque a pandemia não é diferente da nossa geração. Então, essa adaptação para o novo momento vai ser totalmente diferente, esse distanciamento, com novas regras, com tudo, precisa da participação dos órgãos de controle, da sociedade civil, de todo mundo. Então, acho que é válido, sim, que o DCE faça isso. Certamente as escolas municipais da capital não estavam incluídas nisso, porque o Tribunal de Contas do Estado ele atua nos outros 644 municípios do Estado, Exatamente. menos São Paulo, que tem o seu Tribunal de Contas do município. Então, a não ser que eles tenham feito alguma parceria, o que não é incomum, eles já fizeram algumas vezes e tal, assim, ganhar no frete, tem uma escola municipal e uma estadual da outra, cada um faz a operação junto. bom, o que a gente precisa aí aguardar, então, deve sair um documento, deve sair um relatório, um balanço de tudo que foi feito para a gente entender o que houve e, né, quais são as autoridades que serão cobradas por eventuais problemas aí apresentados. Né? E quanto mais gente participando dessas observações, melhor. Só o poder público, muito dos cientistas, precisa dos professores, da sociedade civil, pais, mestres, todo mundo participando disso para esse novo momento da sociedade. Legal, minha gente. Faltando 4 minutos para 1 da tarde, vamos aqui partir para o nosso encerramento. Lucas, você está com a palavra, sua mensagem final, sua despedida. Mauro, doutor Estácio, doutor Francisco, a todos os nossos telespectadores pela internet, ouvintes pela rádio, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, obrigado por esse convite, Mauro, obrigado a todos do programa Gente que Fala, aos colegas desse debate, muito obrigado, estou muito feliz, e que possamos sempre estar conversando com as pessoas, ouvindo as demandas, e como disse, o poder público sempre tem que colocar o desejo dos turistas, os desejos dos cidadãos em primeiro lugar, mudando a lógica, não tem que partir da minha cabeça. Tem que partir da cabeça de quem vive naquela rua, quem vive naquele quarteirão, quem está vivendo aquele problema. Obrigado. Obrigado, subprefeito Lucas Sorrillo. Palavra final, Francisco Bloch. Agradeço a todos, agradeço ao subprefeito Lucas, ao meu colega Estácio e a você, Mauro, pela oportunidade. E vamos todos nos lembrar daquilo que começou o programa, né? Que é a valorizar as horas que nós temos com os nossos entes queridos, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer. Não é nem no dia seguinte, é na hora seguinte. Se é que nós aprendemos alguma coisa com essa situação da Maria Helena Mendonça, foi isso. Vamos ter que aprender, sim. Obrigado pela presença, Francisco Bloch. Estácio Ayrton, sua despedida também. Bom, Mauro, quero agradecer sempre você, a toda a equipe, a produção, agradecer aos colegas de bancada, subprefeito Lucas, parabéns pela administração lá na cidade de Tiradentes. Doutor Francisco, foi um prazer dividir a bancada. E, mais uma vez, é isso. Que Deus conforte a todos os familiares de Marília Mendonça e todas as outras vítimas, né? Que dê um acompanhamento, conhecimento, carinho e amor ao filho que fica e que receba a todos lá de braços abertos. Vamos pensar mais nas pessoas, nos parentes, em todos os amigos, que a vida é curta, mas tem que ser bem vivida. E que Deus sabe o que faz. Um grande abraço a todos e obrigado, Mauro. Obrigado pela presença. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, todos que estiveram aqui com a gente nessa edição. Lucas Sorrillo, subprefeito de cidade de Tiradentes, zona leste aqui da capital. Dr. Francisco dos Santos Dias Bloch, advogado, especialista em direito processual civil. E o advogado também, doutor Estácio Ayrton Moraes, especialista em direito trabalhista. Na mesma edição com a gente hoje o Neudo Neres, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, na sequência o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes disso, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito ao vivo na capital paulista. 1 em ponto, gente. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.